Graça e paz. É muito bom podermos estarmos juntos mais esse dia para a leitura da palavra do Senhor Jesus. Com o propósito de estarmos lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, neste ano de 2026. Vamos orar. Amado Deus, são muitas necessidades que temos, são muitas tribulações que passamos, e em alguns momentos nós sentimos que estamos nos afastando do Senhor. Eu te peço, continue tendo a misericórdia de nossas vidas. Permita que neste momento que estamos aqui lendo a palavra, o Espírito Santo possa revelar a nós, no mais íntimo de nosso coração, aquilo que nós devemos obedecer e aprender, nos quais muitos desses momentos que passamos, ou dos nossos sentimentos, nós sabemos quais são. Mas quando vem o conforto de Ti, nós sentimos muito abençoado. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, instruções práticas. Continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem na prisão. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofresse os maltratos em seu próprio corpo. Honre o casamento e mantenham puro a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não ame o dinheiro e sejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. Os sumos sacerdotes trazem o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar-se seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvar a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome, e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada e em tudo o que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para trazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que preste atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Quero que saiba que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças.
Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Êxodo, capítulo 18 e 19. Jetro visita Moisés. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: "Sou forasteiro, em terra alheia." O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: "O Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó." Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: "Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo, com sua mulher e seus 2 filhos." Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. "Louvado seja o Senhor", disse Jetro. "Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios." Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. O sábio conselho de Jetro. Versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele, em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: "O que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro?" Moisés respondeu: "O povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções." "O que você está fazendo não é bom", disse o sogro de Moisés. "Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora, ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhes as questões trazidas pelo povo. Ensina a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem o suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir este conselho e se Deus assim lhes ordenar, poderá suportar as pressões. E todo este povo voltará para casa em paz." Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000,
de 100, de 50 e de 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. Capítulo 19. O Senhor se revela no Sinai. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como eu carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim? Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas, quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o 3º dia e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do 3º dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tudo já nos advertisse. Marque o limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte
e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapasse o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Provérbios capítulo 8. A sabedoria pede para ser ouvida. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade. Na entrada, ela anuncia. A vocês eu clamo, a todos vocês levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade, ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento, e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata, e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com a justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Versículo 26. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos os que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de você, continue cuidando
daqueles que você ama.